Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Talvez você esteja imaginando que a vida seja apenas ilusão, mas eu te digo, viver vale a pena. Para cada desafio que vencer, você tem 1000 motivos para crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução, pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos para seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida
vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Boa noite, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos nesse nosso estudo especial de domingo. Não sei se pelas músicas que falam de reencarnação e de viver, né? Vencer a vida é viver, então, é dizer não ao suicídio. Não sei se vocês já adivinharam que a nossa homenageada de hoje é a dona Ivone Pereira. Quem vai fazer o nosso estudo, eu estou emocionada, eu estou segurando aqui o choro. Quem vai fazer o nosso estudo é o João Ricardo, e quem colaborou com o João imensamente, dando altas dicas, ensinando muito ao João, foi nossa querida Olívia. Então, a gente já vai dando início, né, a esse estudo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Eu, junto com o João, eu pude ver algumas coisas, não olhei tudo, porque eu queria ver junto com vocês aqui também. Ajudei no que eu pude, mas eu queria ouvir do João e da Olívia tudo que essa grande, né, patrona das nossas salas trouxe de contribuição para a gente nessa vida. Então, eu vou passar a palavra para a Olívia, ela já está com o microfone liberado, para que ela possa dizer as primeiras palavras, em seguida fazer a prece para que o João possa iniciar o nosso estudo. Bem-vinda, Olívia. Boa noite. A dona Ivone é o amor, é o amor ao próximo, é o amor a Deus, é a disciplina, é assim toda a prática que todos nós, na verdade, queremos chegar. A palavra que ela é encantadora, e a palavra amor ao próximo, ela esquecia dela própria, ela tem uma trajetória lindíssima e ela, assim, dá muita esperança para a gente, porque a história dela é a nossa própria história, de pessoas que, em outras encarnações, já fizeram equívocos, como todos nós, mas, quando ela decidiu mudar, ela dá um exemplo encorajador, principalmente de amor. Agradecemos a vós, Senhor, essa oportunidade de podermos se sentirmos encorajados pelo exemplo de mais uma irmã nossa. Dê-nos, Senhor, o entendimento e a clareza para que possamos nos inspirar e possamos deixar que os nossos corações sejam tocados por esse exemplo de amor e abnegação. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Olívia, minha querida. Então, com muito carinho, como diz nosso amigo Mário, a gente recebe o João Ricardo para fazer esse estudo. Então, seja bem-vindo, seu microfone está liberado. Aí. Oi, muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito a ajuda de vários, né? Vários aqui que ajudaram a compor esse material, que é uma obra em conjunto, né? E queria aproveitar até o gancho da palestra do Alex ontem, né? E que a gente vai falar sobre uma encarnação completista, né? Completista com louvor.
Ela cumpriu tudo que ela prometeu, mais alguma coisa. E eu queria lançar uma reflexão, com base no que até a Olivia já falou, que a gente possa entender, buscar entender como Dona Ivone conseguiu, depois de encarnações tão difíceis, envolvendo até suicídios, traições e tragédias, conseguiu resgatar nessa última encarnação tudo que ela fez, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente fica até para pós-estudo, né? Porque é muito rica a história dela, a gente aqui vai passar rapidamente, de forma que a gente possa ter um entendimento, pelo menos parcial, e poder aprofundar depois nas obras dela, né? Então, vou dividir aqui um material. Para cima. Vamos lá. Falando sobre a vida de Ivone Pereira, né? João, bota a tela cheia. Tela cheia. Aí embaixo. Tá. Falando sobre a vida de Ivone Pereira, ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, no município de Valença, estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Flores, né? Se encarnando em 1984. Primogênita do casal Manuel José Pereira Filho e Elizabeth Tomaral Pereira. Ivone teve 5 irmãos, além de outro mais velho, filho do primeiro casamento. Até os 10 anos viveu com a avó paterna devido aos reflexos causados por suas vidas passadas. Depois voltou a morar com os pais em Minas Gerais. Com a desencarnação desses, volta ao estado do Rio de Janeiro e passa a viver com a irmã Amália Pereira. Contemporânea de Chico Xavier, com quem trabalhou em Pedro Leopoldo por 2 anos, foi uma das mais respeitáveis médiuns do movimento espírita brasileiro, deixando 20 obras mediúnicas, sendo 12 publicadas pela FEB, de autoria do espírito Bezerra de Menezes, que foi seu pai espiritual. Bom, aí vale um comentário que aos 29 anos ela começa a sentir o reflexo das suas encarnações passadas, do seu passado suicida, né? Ela, com 29 dias, fica 6 horas em morte aparente, no estado de catalepsia. Tinha até já dado atestado de óbito, né? O farmacêutico, o médico, providenciado a roupinha dela, o caixão. Quando a mãe dela, não conformada, reza para Maria de Nazaré, pedindo amparo e pedindo que ela, se fosse para viver, que fosse melhor para ela, que ela sobrevivesse. Depois a mãe volta a dar um passo em Ivone e ela, então, começa a chorar e volta à vida, né? E retoma a vida. Isso já é um reflexo de uma encarnação que ela morre por suicídio. Então, você vê que ela já começa as suas lutas aí com 29 dias, né, nessa encarnação. Bom, Ivone, falando em características pessoais, né, ela tinha uma mediunidade precoce muito intensa, né? Ela, com 4, 5 anos, começa a conversar e ver espíritos, e ela estranha o local que ela vive, estranha os pais, né? Porque ela encarna com almas que ela não tinha contato em encarnações anteriores. Então, ela começa a questionar por que os vestidos dela de renda vermelha, as carruagens, né? Que ela não vê nada disso. Ela viveu encarnações com esse luxo, né? Com toda essa riqueza que não tinha lá, né? Então, a mãe, com muitos filhos, tinha uma dificuldade grande de educá-los, e com Ivone, com esse tipo de problema, com essas questões todas, passa a viver com a avó paterna até os 10 anos de idade. Então, essa foi a realidade dela. Mas, ao mesmo tempo, né, ela tinha uma determinação muito grande para ler, para estudar. Com 8 anos, ela começou a ler romances, e ela lia livros até emprestados, que eles não tinham condições de comprar. E o que ela fazia? Ela pegava papel manilha, como se fosse papel de pão, né, que a gente já conhece, e ela passava esses papéis, ela encadernava, escrevia e estudava de madrugada. Olha a determinação dela para os estudos, né? Impressionante. E com 13 anos, ela já lia autores internacionais e escrevia com muita facilidade. Ela acha até que já teve algum reflexo de psicografias, poderiam ser psicografias, né?
E, por outro lado, ela teve um apoio muito grande da família. O pai era espírita, realizava estudos semanais com ela e os irmãos, e com 12 anos ela recebeu de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que ela diz que sempre foram livros de cabeceira para ela, os principais livros da doutrina dela por toda a vida. Então, ela teve essa rigidez, essa determinação da doutrina desde nova, né? Então, isso é uma força muito grande para ela poder resgatar seus débitos. E uma coisa muito importante também o pai dela. O pai dela era uma pessoa tão boa, né? Ele faliu 3 vezes como comerciante, porque ele era muito bom. E ele recebia na sua casa, abrigava até mendigos por longos períodos, né? Então, desde cedo, ela agradece esse tipo de educação, porque ela viu que é caridade, o que é necessidade. Então, essa base familiar foi fundamental para ela. Então, ela teve todo esse arcabouço aí moral desde jovem, que ajudou muito também. Bom, então, a Ivone é uma afirmação que realmente é forte, né? Ela viveu despojada de tudo que desprezou no passado. Ela teve amores, pais, filhos que ela desprezou, ela foi muito egoísta, ela sempre pensou muito nela, enfim, vivendo em conflitos, com traições. Então, nessa vida, ela veio sem a oportunidade de casar, de ter filhos, de ter riqueza e de ter condições mínimas, né? Tanto é que ela teve que renunciar ao desejo dela de ser pianista. Ela não conseguiu, não tinha recursos. Ela também não resistiu, ela não pôde ser professora, que era o sonho dela ser professora. Então, ela teve que renunciar. Mas, voltando à questão do apoio, a gente sempre tem apoio espiritual, né? E a gente, como ela teve, a gente tem também. E vai ter sempre na espiritualidade. Aos 8 anos, ela recebe outra mensagem da espiritualidade, em novo episódio de catalepsia, né, de morte aparente. Ela, em sonho, vê a imagem do Senhor dos Passos. A imagem, então, lhe estende as mãos e diz: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. A menina, então, aceita a mão estendida e sobe os degraus do altar, despertando em seguida. Veja que, voltando àquilo, ela não teve as penitências suspensas, mas teve o apoio moral, o apoio do Cristo para seguir, para ter força. Ela tinha o livre-arbítrio dela, né? Ela poderia ter fraquejado. Aos 16 anos, sonhava em ter família e filhos. Bittencourt Sampaio, um dos seus protetores espirituais, então avisa em sonho que não se casaria ou teria filhos, e que viveria com sacrifício na solidão por falta de merecimento, devido ao seu comportamento em encarnações passadas. Então, mais uma vez, ela tem negado a possibilidade de ter uma família normal, com filhos, família, ou por os problemas do passado. Então, Ivone Pereira, por outro lado, ela consegue desenvolver muito a sua mediunidade rapidamente, né? Ela era médium psicofônica, se dobrava em corpo astral, era receitista de homeopática, né? Psicógrafa, vidente, de efeitos físicos, né? Materialização e de cura. Seus companheiros espirituais mais frequentes eram Charles, que considerava o seu pai, e Roberto Canalejas, que foi seu marido, a quem ela traiu 3 vezes em diferentes encarnações. Também foi uma amiga do músico polonês Frédéric Chopin, que às vezes se materializava na sua presença. Victor Hugo também atuou através de Charles no livro Amor e Ódio. Seus livros tiveram autoria dos espíritos de Bezerra de Menezes, seu pai espiritual, Leon Tolstói, um escritor russo famoso, né? Charles e Camilo Castelo Branco, que é o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, recebendo também orientação de Leon Denis na sua obra clássica Memórias do Suicida. Então, ela teve apoio de muitos espíritos elevados, né, que ajudaram muito também, né? E uma característica interessante é esse desdobramento do corpo astral, né? Ela conseguia se desdobrar, os espíritos iam com ela até os locais onde aconteciam os fatos, né? Ela ia para Portugal, para Inglaterra, França, e lá ela assistia o teatro dessas vidas, né? Via os locais, sentia toda a vibração, as histórias, e ela conseguia com isso, quando ela voltava ao corpo, conseguia muito mais facilidade em psicografar essas obras, né? Que ela esteve lá desdobrada, né? Então era uma capacidade mediúnica incrível.
Ivone Pereira também era muito amiga de Divaldo Franco. E ela, em um momento de dificuldade, em 62, Divaldo passou por uma difícil provação. Embora não sendo solicitada pelo orador baiano, Ivone Pereira pediu aos espíritos amigos que ditassem palavras de conforto para o médico. Daí a alguns minutos, ela recebia a seguinte mensagem: Meu amigo e filho querido, Deus nos abençoe. Por que te admiras dos espinhos que circundam os teus caminhos? Se o teu mestre de Nazaré foi coroado com os mesmos espinhos. Por que te admiras que as lágrimas corram dos teus olhos? Quão frangido que está o teu coração. Se teus irmãos do início do apostolado messiânico se viram frente aos leões dos circos da iniquidade para a satisfação das trevas. Por que desejamos encontrar apenas sedas e arminhos, se desde o início da terceira revelação foi anunciado que os adeptos mais responsáveis seriam atingidos pela zombaria e o ridículo, visto que passara a época dos gládios e dos circos romanos? Meu amigo e filho querido, Deus nos abençoe. Por que te admiras? Dê graças a Deus por mereceres sofrer frente ao serviço do Senhor. Reaja a tua fronte abatida, certo de que depois da borrasca surgirá a bonança. Lembra-te de que o Cordeiro seguiu-se a ressurreição para que a doutrina do Cristo imperasse nos corações. Resigna-te ao presente e espera que a luz rebrilhe em teus futuros caminhos. Na seara do Cristo, nem só os que escrevem são eleitos. Os que choram e sofrem também o são. Porventura, com maiores méritos. Tua missão maior é junto aos que sofrem, como teu mestre Jesus Nazareno, e não ao pé dos letrados do século. Prossegue, pois, enxugando lágrimas, revigorando corações, amando, perdoando, esperando, e o mais vir-te-á por acréscimo de misericórdia. Deus seja contigo. Não estás só. Amigos do invisível velam por ti. Paz. Viana de Carvalho. Bom, esse faz parte do livro Ivone, uma heroína silenciosa, do autor Pedro Camilo. É uma mensagem muito bonita. Bom, Ivone volta a ter provas até o final da sua vida, né? E já em idade madura, Ivone Pereira, passando por sérias dificuldades, ela pensou em desistir da vida, mais uma vez, né? Charles, então, a conforta dizendo que seus sofrimentos não serão poupados, mas que ajudaria a enfrentá-los, e precisaria de coragem para vencer a si mesmo, agindo sempre no livre-arbítrio. Então, veja que, mais uma vez, ela recebe apoio de Charles e segue em frente e na sua missão sem desistir. Dessa vez resistindo à tentação do suicídio. Em outra ocasião também de grande dificuldade, quando não tinha onde morar, recebeu mensagem de um espírito beletrista, né? Um espírito que escreve obras literárias, interessado em editar um romance não doutrinário, que seria um grande sucesso, ajudando assim a resolver os seus problemas financeiros. Ivone, então, consultou Charles e Bezerra de Menezes sobre o assunto e eles não opinaram. Ivone, então, decide não aceitar a oferta, observando os princípios doutrinários. Posteriormente, Bezerra lhe informou que agiu corretamente, pois tal atitude lhe causaria um grande processo obsessivo. Vejam que nem sempre os espíritos nos dão, nos determinam, né? A gente tem o livre-arbítrio. Então, eles não quiseram opinar, deixaram ela decidir pelo livre-arbítrio. E ela decidiu pela doutrina. Mais uma vez, a sua disciplina faz com que ela siga em frente. Bom, Ivone prestou vários serviços à mediunidade, né? Ela adotou uma vida de dedicação integral aos mais pobres. Ela costurava de graça para estes, porque como ela não pôde fazer o que ela gostaria, né? Ela virou uma pessoa de prendas domésticas, né? Ela ensinava a costurar,
bordar, e com seus rendimentos ela fornecia remédios para os necessitados. Ela trabalhou ininterruptamente com cura e receituário homeopático por 54 anos. E ela pesquisava os nomes dos suicidas e os que tiveram mortes violentas e orava por eles por anos, assim como trabalhava no amparo de obsessores que a respeitavam. Praticou a cura de obsidiados, não só em recintos espíritas, mas também na casa dos doentes. Veja como ela sabia da dor do suicídio, das mortes violentas, ela tinha essa preocupação. E ela ficou amiga dos obsessores, que às vezes até a socorriam em situações difíceis, né? E vinham agradecer depois em oração. Então, ela tinha essa bondade, essa caridade fantástica. E ela trabalhava também na divulgação doutrinária, né? Nas localidades que ela vivia, ela sempre deu essa contribuição nos centros espíritas, como bibliotecária, secretária, vice-presidente, evangelizadora e palestrante. Ela jogava nas 11, ela não tinha essa questão de ser a Ivone Pereira, ela era muito dedicada. E muitas vezes ela atendia até fora das casas espíritas, quando não tinha horário, quando eles tinham certas restrições. Ela ia na casa do paciente, ou então eles iam lá. Ela na realidade, ela trabalhava por excesso e não o contrário. Bom, para conhecer mais as encarnações de Ivone Pereira e até como ela conseguiu vencer todas essas dificuldades, né? É muito importante ler a trilogia dela, que começa em Voraz do Pecado, né? E depois vai para Cavaleiros do Mieiros, depois em Drama da Bretanha. Destacando que o primeiro livro foi ambientado na França de 1572, onde 2 meses antes, em 24 de agosto, houve um massacre de São Bartolomeu contra os adeptos da reforma luterana protestante, né? Ordenado pelos reis católicos franceses Catarina de Médici e seu filho Carlos IX, em nome da Igreja do Papa Gregório. Isso foi realmente uma violência absurda. Os números variam de 5.000 a 30.000 mortes, né? Um massacre absurdo, realmente. Então, nesse romance, narra a história desses espíritos que se encontram, né? Reencarnam em conjunto para se auxiliarem. Então, são romances assim, dramáticos, girando em torno de sentimentos como amor, revolta, ódio, vingança. No primeiro romance, Ivone Pereira é Ruth Carolina. No segundo, ela é Berthe. No terceiro, ela é André de Guzmán, no decorrer das encarnações, né? E Bezerra de Menezes foi o pai dela, o pai de Ruth Carolina, Carlos Felipe I, no primeiro dos livros dela, né? Bom, teve uma penúltima reencarnação, o espírito Arnaud de Lumière, ele narra a história de Leila Vilar de Guzmán, que é Ivone Pereira, em sua penúltima reencarnação, na qual se enreda em tramas de novo, né? Foge da vida, das responsabilidades, né? Só que quem narra isso não é Ivone, na verdade é Denise Corrêa de Machado, porque devido à não permissão da espiritualidade para que Ivone o fizesse. Bezerra de Menezes achava que ela tinha sofrido muito, recordando vidas passadas, né, todos os sofrimentos dela. Então, a espiritualidade não permitiu que ela fizesse isso, que ela narrasse. É um detalhe interessante que no livro da última trilogia, o espírito que narra, o Arnold, vem como obsessor de André de Guzmán, né, para se vingar da morte do filho, que ele entendia ter suicidado por causa dela. Só que depois ele a perdoa, né, Ivone, e ele então narra esse livro, esse último, que é Leila, filha de Charles, né? Então, Ivone também teve o benefício do perdão das almas com quem ela conviveu, né? Mais um dos motivos que ela conseguiu o resgate das suas faltas. Bom, em relação à memória, ao livro principal dela, Memórias de Suicida, né? É bom deixar claro que a missão literária dela, principal, era escrever esse livro, mas ela, por graça por caridade da espiritualidade, foi permitido que ela escrevesse outros, né? E esse livro foi originalmente publicado pela FEB, né, em 1954, 12 anos após sua conclusão, devido à revisão feita por Leon Denis, né, reforçando seu caráter doutrinário. O tema gira em torno da história pós-mortem do personagem Camilo Cândido Botelho, que se suicida após ter ficado cego, vendo-se surpreendido pela sobrevivência de sua alma. O livro mostra a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, dando-lhes a oportunidade de reerguimento moral. Bom, eu li algumas apresentações, vídeos na internet, dizendo que muitos têm a opinião de que
a obra de Ivone, Memórias de Suicida, conseguiu ser maior que ela, né? Ela conseguiu, com a sua vida humilde, fazer o que, na realidade, seria ideal, né? Que a obra seja mais importante que o médium, né? E Memórias de Suicida virou um grande clássico, né? Também por obra da sua humildade. Um episódio interessante é que essa obra foi rejeitada quando ela foi apresentada à FEB. O dirigente da FEB não a recebeu de longe na porta, no alto, dizendo que não a receberia porque ele só publicava a obra de Chico Xavier. E ela foi muito triste para casa, achando até que a obra tinha um conteúdo falso, né? Como ela poder, já que foi rejeitada, e ela ia botar fogo no livro. Só que aí apareceu o Leon Denis e falou: não faça isso. Essa obra foi corretamente rejeitada, só que ela precisa de uma feição doutrinária mais forte. Eu vou reescrever com você esse livro, você vai publicar. Bom, então isso foi feito, e quando o livro estava pronto, ela voltou, foi bem recebida na FEB, só que o que aconteceu? Ela não pôde publicar porque tinha que ser datilografado o livro, e ela não tinha máquina de escrever. Então, ela ficou 7 anos aguardando, né, ter um equipamento para poder datilografar a obra, né? Depois de 7 anos, um primo doou para ela uma máquina de escrever, e só assim depois ela foi à FEB e voltou com um livro já datilografado. Você vê como é que ela sempre passou por dificuldades sérias, né? Tinha momentos que ela não conseguia não tinha nem mesa para escrever, escrevia em caixotes, com luz de vela. Enfim, ela foi uma guerreira realmente em torno do bem, e por isso que ela conseguiu ter tanto resgate na encarnação dela. Um exemplo para todos nós, uma reflexão que a gente deve fazer, revendo, se aprofundando na obra dela. Bom, por último, o penúltimo. Outras obras aí, aproveitando, fazendo uma certa divulgação doutrinária, ela teve outros romances, né? Escritos, no caso, Devassando o Invisível, né? Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles e Tolstói colaboraram. O outro livro, Recordações de Mediunidade, foi Bezerra de Menezes, né? Que escreveu, também Dramas de Obsessão Bezerra, e Leon Tolstói, né? Esse escritor que tem uma publicação com 6 contos e 2 pequenos romances, chamado Ressurreição e Vida. Também são obras que a gente recomenda para todos lerem ou relerem. E, por último, essa mensagem, uma psicografia que Ivone fez através do Alexandre Pereira em 2015. E ela faz essa psicografia. E a gente vai agora escutar. O suicídio, irmãos, ainda hoje é desafio pungente em muitos na Terra. Precisamos alcançar as potências mentais e espirituais para crescer no bem, na estabilidade moral. Se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade de hoje, como a de ontem, ainda sob desorientação. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio pelo esclarecimento é dever nosso. Ivone do Amaral Pereira. Mensagem recebida em 9 de julho de 2015 pelo médium Alexandre Pereira, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade desse estudo, foi muito esclarecedor e muito importante para mim esse estudo. Eu creio que chamo mais uma vez a reflexão de todos, que a gente possa se aprofundar nessa obra, para que a gente tire lições para a nossa evolução, pelas atitudes tão maravilhosas que Ivone teve, né? O seu rigor doutrinário, a sua disciplina, o seu perdão, a sua caridade. Se a gente conseguir fazer um pouco o que ela fez, com certeza a gente vai conseguir resgatar muito do que a gente precisa para nós mesmos, né? Um espírito brilhante, uma história emocionante e arrebatadora, eu diria, né? Então, muito obrigado a todos
pela oportunidade de dividir esse estudo com vocês. Tá bom? Nós é que te agradecemos, João, por trazer todas as informações importantes e deixar em nós esse desejo de reler, ou de ler, né, as obras da Ivone. Eu, quando li, fiquei apaixonada e mudei muita coisa na minha vida, eu acho, depois de ter lido essa trilogia. Espetacular, eu recomendo para todos. Eu passo a palavra para a Olívia, que ela fala as últimas palavras e faça a nossa prece final. Bom, a dona Ivone é inspiradora no momento que nós passamos, aonde nós estamos cada vez mais perplexos com todas as mudanças que acontecem em volta da gente, em todo mundo. A dona Ivone é um exemplo realmente encorajador, de disciplina e de amor, de abnegação. Os livros que ela escreve, que, inclusive com o doutor Bezerra, ela vai na França, ela vai na Itália, ela vai nos umbrais, ela vai super bem acompanhada de ex-obsessores. Gente, o que o amor não faz, o que o amor constrói é maravilhoso. E isso, eu estou falando dela e também do doutor André, a espiritualidade nos mostra. Mas o fato dela dispor, se ela desnudar a vida dela, as vidas anteriores, sem pudor, e nós nos vermos, muitas vezes, nas opções que ela fez anteriormente, e ver que uma encarnação, ela, como o João falou, com disciplina, com determinação, e fazendo as opções no Senhor, como ela chegou lá. Então, é inspirador. Vou aproveitar e falar que toda terça-feira tem um estudo, às 19h. E nós temos um grupo do estudo, que você e o Mário até são, e a Marília, são administradores. Quem quiser participar, é só falar com a Adriana, com o Mário ou com a Marília. Tá? E realmente, acontece o que você está falando mesmo, Adriana. A gente vai homeopaticamente se questionando, refletindo, assim, muito educativo. Né? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Temos o privilégio de podermos nos sentirmos encorajados, de nos apoiar mutuamente nesse processo de educação, nesse processo de crescimento emocional, desse crescimento espiritual. Dê-nos, Senhor, a disciplina, dai-nos, Senhor, a coragem para vos seguir. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Olívia, pelo trabalho que você realizou com o João. E, como eu falei, Ivone é apaixonante. Quem começa a ler os livros dela tem vontade de ir lendo. Eu peguei alguns emprestados com o Mário me emprestou. E Verdade. Tem que ler. Dani Maria, quer falar? Até a minha filha está lá de onde ela mora, ela está estudando com a gente. Também ela se apaixonou com a dona Ivone, ela está no nosso grupo estudando. É muito alegre, né, esse movimento, a gente perceber como praticamente nós vamos fazer um ano, né? Agora em abril, como nesse um ano, né? Juntos, todos no esforço, na determinação, estamos conseguindo progredir, né? Com foco na determinação, no envolvimento dos estudos. E cada vez mais a gente observa a nossa necessidade desse aprendizado que é constante. Todos nós precisamos desse alimento que é a educação. E fico feliz ao ver o João, né? O progresso, né? A determinação do João nesse movimento, né? E a paixão da Olívia por Dona Ivone, né, que já está aí há 8 anos, 7, 8 anos, envolvida com o pensamento da Dona Ivone, junto com a Marília e a equipe. Então, minha gratidão em nome da casa, a todos os envolvidos nesse momento de reconstrução de ideias, de novos passos, graças à pandemia. Olha, nós agradecemos. A gente fala tanto em suicídio, doença mental,
E o livro Memórias do Suicídio nada mais é do que um compêndio psiquiátrico, porque, na verdade, a doença sempre existiu, e se fala tanto, não se faz nada. E a ciência comprovou que somos nós mudando atitudes, olhares, mudando os nossos corações, os nossos sonhos, vamos ter a nossa saúde emocional e espiritual. Então, nós é que te agradecemos, né? Essa oportunidade. Hoje eu conversei muito com o João sobre esse estudo, sobre a Dona Ivone, e eu falei com ele, né? Ele concordou, a gente conversou sobre uma palavra tão importante nessa trajetória toda da Dona Ivone, para chegar a essa última encarnação, trazendo toda essa contribuição para nós, que é a palavra perdão. Isso. O dia que a gente aprender a perdoar, a se auto-perdoar, a pedir perdão, a gente vai resolver tanto problema e a gente vai poder contribuir tanto com a espiritualidade. Mas o perdão está no amor. Sim. E o amor está em você abandonar tudo que você sabia e seguir um caminho novo. Sim. Que a gente aprende todo dia aqui, às 8h45. É isso mesmo. Então, o perdão a gente só alcança largando o que a gente já sabia antigo, que está torto, esquisito, sabe? Que não é bem aquilo. É isso mesmo, Olívia. Meus queridos, uma boa noite para vocês. Obrigada por terem vindo. Um beijo no coração e até amanhã. Microfones liberados. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada, Sami, pela sua voz. Nada, imagina. É uma honra gravar. Muita paz para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Olívia. Até amanhã. Boa noite, Sâmia. Adeus. Obrigado, meu irmão. Até amanhã. Que ajudaram.